Bom, por fim, algumas últimas considerações sobre o clima, que a gente não pode deixar de falar aqui, é que, em primeiro lugar, nós já sabemos que existe uma circulação, né, das massas de ar no planeta, né? Então a gente pode falar de uma circulação geral da atmosfera, certo? Então, assim, ó, como nós vimos, áreas de alta pressão tendem a ser emissoras, né, de ventos, né? E áreas de baixa pressão tendem a ser receptoras desses ventos, né? Então, por vários motivos, nós temos então essas áreas, né, de alta e baixa pressão no planeta, o que vão gerar uma circulação geral da atmosfera. Nessa circulação geral da atmosfera, acho que o mais importante aí é lembrar dos ventos alísios, que são esses ventos que surgem aí assim quase que dos trópicos, né, em direção quase que à linha do Equador, certo? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, esses ventos são constantes, vão de uma área, notem, de uma área de maior pressão para uma zona de menor pressão, e esta zona de encontro dos ventos alísios, ela é chamada de zona de convergência intertropical, que ela varia, né, se é inverno ou verão, né, isso depende um pouquinho, mas ela fica mais ou menos em torno ali da linha do Equador, certo? O que mais? Então, nós temos em toda a extensão da superfície terrestre, né, na circunferência da Terra, nós temos aí então esses movimentos, essa circulação do ar aí que a gente chama de circulação primária, certo? No entanto, nós temos alguns ventos que são conhecidos como ventos secundários, que eles ocorrem em algumas regiões, né? O primeiro deles é o vento de monções. O vento de monções ele acontece em vários lugares, mas ele é mais característico, ele é muito mais presente no sul da Ásia. O que acontece? Como vocês podem ver no mapa ali, observem esse trecho aqui, né? A gente consegue perceber aqui a linha do Equador e a Índia, por exemplo, né? O que acontece? No verão, no hemisfério norte, né, quem vai receber uma maior radiação solar aí no caso é a Índia, né? Então nessa região vai se formar uma zona de baixa pressão, certo? No continente forma-se uma zona de baixa pressão, ok? Portanto, os ventos que virão do Oceano Índico, né, eles vão correr em direção ao continente, já que nós temos no oceano uma área de maior pressão e no continente uma zona de menor pressão. Os ventos que vêm do oceano são úmidos e que durante toda a estação vão provocar muitas chuvas na região, certo? Bom, no inverno, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma situação contrária, o continente vai esfriar, né, e o oceano vai aquecer. Então o que vai acontecer com a atmosfera no oceano? Vai estar com uma pressão maior, uma pressão menor, mais quente, pressão menor, né? Nesse caso, no continente vai se formar uma zona de pressão maior. Então o que vai acontecer no inverno os ventos mudam de direção, eles vão do continente, agora ao contrário, né, do continente indo para o oceano. Como vem do continente, esses ventos são mais secos. Então no inverno nós vamos ter ventos secos, né, indo em direção, pouca chuva, né, no caso, né, no continente, e no verão muita chuva, já que os ventos vêm em direção ao oceano, ok? Esses são os típicos ventos de monções. Além disso, nós temos as chamadas brisas, né? As brisas ocorrem nas regiões litorâneas, certo? Então nós temos aqui, como a gente já viu também em outro momento, né, durante o dia, o que acontece com o continente? Ele aquece mais e o oceano é frio durante o dia, né? Então o que nós temos? No continente, que é mais quente, nós vamos ter uma zona
de baixa pressão, e no oceano mais frio uma zona de alta pressão. Portanto, baixa pressão no continente, alta pressão no oceano. O que vai acontecer? Durante o dia, os ventos vão correr do oceano em direção ao continente, certo? Já à noite, a situação se inverte, já que o continente vai esfriar rápido e o oceano vai permanecer mais quente, né? Então, o que nós vamos ter agora? Uma situação de alta pressão no continente, mais frio, alta pressão, e no oceano, né, ar quente, né, baixa pressão. Então, a brisa muda de direção, ela vai do continente em direção ao oceano, né? Então, nós vamos ter sempre essa variação aí na direção dos ventos, aí nesse caso, tanto nas monções quanto nas brisas, certo? Além disso, nós não podemos deixar de falar um pouquinho, né, desses ventos que a gente conhece como furacões, tufões, ciclones, né? Estes ventos, eles são formados, né, em baixas latitudes, certo? Na região intertropical, certo? E elas ocorrem quando os ventos surgem, né, no oceano. Quando há um aumento da temperatura dos oceanos, né, nós vamos ter a criação ali de uma zona de muito baixa pressão, né, certo? Então, assim, soma-se o fato da região ser intertropical, já ser uma zona de baixa pressão, né, com o aquecimento do oceano, nós vamos ter, então, uma zona de muito baixa pressão. O que vai acontecer? Os ventos, quando há uma grande diferença entre a pressão muito alta e muito baixa, quando há uma diferença, então, né, muito grande, os ventos vão correr em velocidade muito maior, certo? No Atlântico, no Mar do Caribe, nós temos os chamados furacões, certo? Que vão em direção à América Central e ao sul dos Estados Unidos, né? Podendo causar grandes prejuízos aí, como a gente está acostumado a ver, né? Quando estes ventos acontecem na costa pacífica em direção à Ásia, esses ventos são chamados de tufões, certo? E quando esses ventos acontecem no hemisfério sul, e cada vez mais agora, né, aqui no litoral brasileiro, né, nós temos os ciclones extratropicais, ok? Bom, então, pessoal, sobre o clima, eu acho que era isso. Ainda tem acabei de lembrar que importante lembrar desses nomezinhos chatinhos aqui, né? Como eu vou mostrar no mapa aqui. Bom, aqui eu tenho um mapa com linhas, certo? Essas linhas, né, notem que cada linha apresenta um valor em milímetros, certo? Quando a gente fala em milímetros, e essas linhas são meio conhecidas de vocês, né? A gente conhece as linhas em outras situações, né? Bom, é bem parecido mesmo, né? Nesse caso aqui, quando a gente está falando em milímetros, a gente está falando em pluviosidade, certo? Então a gente está mostrando aqui, as linhas ligam áreas de mesma pluviosidade, certo? E estas linhas, nesse caso, são chamadas isoietas, certo? Nós temos também linhas que ligam pontos de mesma pressão atmosférica, certo? Estas linhas, como nesse outro mapa aqui, são as isóbaras, certo? As isóbaras mostram, né, áreas de mesma pressão atmosférica. Bom, agora sim, né, acho que nós já falamos bastante aqui, acho que a gente já deu para ter uma boa base sobre o clima, né? Ok.